você me chamou. Ele vai dizer: não, Senhor, não te chamei não, pode voltar a dormir. Samuel vai voltar a dormir. Vem a voz de novo e fala: Samuel, Samuel. Samuel se levanta, vem até ele. Ele me chamou. Aí ele vai dizer assim: não, Samuel, não te chamei não, mas eu entendi agora. É o Senhor que eu sirvo que está falando com você. Ele quer que você serve a Ele. Vai lá. Quando Ele te chamar, olha o que o sacerdote falou. Quando você escutar a voz, presta atenção. Quando você escutar a voz, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Irmão, essa palavra eis-me aqui, Senhor, quer dizer: estou aqui para fazer a tua vontade, estou aqui para submeter a tua ordem, estou aqui para submeter a tua palavra. Deus falou: Samuel, 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 eis-me aqui, Senhor. Eu me disponho a te servir, eu me disponho a fazer a tua vontade, eu me disponho a obedecer ao Senhor, fazer o que tu queres. E ali foi aonde Samuel ouviu a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que depois daquele dia Samuel sempre ouviu a voz de Deus. Mas toda vez que Deus falava com Samuel, Deus não falava por falar, mas Deus falava com propósito. Samuel, eis-me aqui, vai lá, teu rei manda ele se converter. Samuel: sim, Senhor. Deus falava: Samuel, ele eis-me aqui. Samuel vai lá e prega para aquela geração. Samuel obedecia, sabe por quê? Porque quando você escuta a voz de Deus, você escuta com um propósito. Quando você escuta a palavra, você escuta com um propósito. Nenhum profeta que ouviu a voz de Deus, irmão, foi sem propósito. Toda vez que Deus falava, era para algo ser feito. E Deus, quando Ele fala com você na palavra, quando você lê a Bíblia, Deus falando com você o que é para você fazer, o que tem que ser feito. Só que o problema é que a gente de hoje escuta a palavra, escuta a voz de Deus, irmão, mas não quer servir, não quer fazer a vontade, não tem o eis-me aqui. Deus está falando, mas está dormindo, está cochilando porque não quer submeter. Aleluia. Só que Deus quer que você submeta. Deus quer que você obedeça. Por isso que Tiago vai dizer: oh, não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja cumpridor dela. Tem gente que está escutando a voz de Deus, mas não está fazendo o que Deus está falando. Tem gente que está ouvindo a palavra, mas não faz o que a palavra te ensina, o que a palavra te direciona, o que a palavra te tira. Como você vai alcançar a promessa sem fazer a vontade do Senhor? Como você vai ver o que Deus tem para você se você não quer ter uma aliança com a palavra? Não quer ter uma aliança com a voz de Deus? Observe, irmãos, que Deus não falou com todo mundo diretamente na Bíblia. Deus falava com o profeta, presta atenção, Deus falava com o profeta, e o profeta ia levar o recado para os reis, e os reis falavam com o povo. Olha a escada. Deus falava com o profeta falava com o rei falava com o povo. Por que Deus não era mais fácil Deus chegar no povo e falar de um por um? Não era mais fácil? Era. Mas por que Deus não falava? Porque ninguém queria compromisso com a voz dele. Deus não fala com quem não tem compromisso com a voz dele, irmão. Por que Deus falava com os profetas? Porque os profetas renunciavam a vida deles para fazer a vontade do Senhor. Eles renunciavam, aleluia, a vida no mundo para submeter a voz de Deus. Eles se separavam para ouvir essa voz. Por que Maria, ela escutou a voz de Deus por meio do anjo? Porque ela estava vivendo separada para o Senhor. Ela estava vindo separada para servir a Deus. Ela falou: eu não sou desse mundo, eu sou a serva de Deus, sou a serva do Senhor, estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E no final do texto, quando o anjo fala: ó, você vai engravidar o Espírito Santo e tal, Maria falou assim: tá bom, Senhor, amém. Seja feito, olha o que ela falou: seja feita a vontade do Senhor na vida da tua serva. Seja feito o quê? A vontade do... Faz o que o Senhor quiser. Quem está para servir, não está para decidir, apenas obedecer. O desobediente questiona que Deus não quer obedecer, mas o servo, sim, Senhor. Sim, Senhor. É o que eu sempre falo, dois ensinamentos com o sobreiro eu falo. Minha esposa às vezes é meio complicada. Então eu falo: faz isso, ela faz assim, assim. Eu falo: você consegue obedecer o pastor? Quem está comigo no carro de que foi para o batismo? Foi, a Bia estava, você, né? Eu falei com ela: não, foi lá atrás, foi, mas eu falei: você consegue obedecer seu pastor? Foi, porque às vezes tem dificuldade de obedecer. Ó, faz assim, mas se fazer, e não sai. Aí eu falo: tem como a cabeça andar sem o corpo andar sem a cabeça? Não. Eu falei: então, sua cabeça pensa, seu corpo, então, quem é o cabeça? Então, consegue fazer? Consegue obedecer? Porque isso é do ser humano. O ser humano tem dificuldade de obedecer. E às vezes Deus vai falar com você: faça isso, mas Deus, assim, não
Deus mais, eu acho, às vezes você quer ajudar Deus a fazer um milagre, você quer ajudar Deus a fazer a obra, você quer ajudar Deus a fazer, acho que não é assim, meu irmão. A gente tem que aceitar a vontade do Senhor. Já pensou se Jesus, ele fosse questionar com Deus, quando o Espírito Santo levou ele para o deserto? Porque quem guiou Jesus para o deserto não foi o diabo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus termina de batizar, o Espírito de Deus o conduziu para ser tentado pelo diabo. Se Deus te conduziu para tentar, você vai questionar o que com Deus, irmão? Jesus está no deserto, o diabo aparece, o tentador, mas Jesus não questionou. O diabo até falou, transforma a pedra em pão. Então prova que você é filho de Deus, prova que você tem poder. Jesus não questionou. Não precisa provar nada, nem só de pão vivo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estou aqui para obedecer a palavra, estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Aí o diabo falou assim, rapaz, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todo o meu reino, tudo que a carne quer, eu te dou. Se você prostrar e me adorar e me servir. Aí Jesus fala, moço, a Bíblia vai dizer, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Não estou aqui para fazer tua vontade nem a minha, mas a do Senhor, a vontade de Deus. E é isso que Deus ele quer de você, que você faça a vontade dele, que você faça o querer dele, irmão. Quando a gente entra no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem ao nosso favor. Já viu aquele versículo que fala assim, ó, tudo coopera, ó, tudo, não é alguma coisa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Tudo coopera, até o que vai dar errado tem que dar certo. O feitiço tem que ser transformado em bênção. Por quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam. A quem é que ama? Dizer, aquele que me ama guarda a minha palavra. Eu amo a Deus, se você não guarda, eu não amo. Então, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Mas quem me ama, guarda. Verdade. Quem ama, guarda. Então, se você ama a Deus, você vai guardar. Se você guarda a palavra, está no centro da vontade de Deus, aí tudo vai cooperar ao teu favor. Deus vai falar, não, no meu certo não toca. Não, Satanás, é bênção. Amaldiçoou, vai transformar em bênção. Por quê? Porque Deus, ele quer nos abençoar. Só que para ele nos abençoar, nós temos que estar no centro da sua vontade. Esse é o problema do ser humano. Deus está doido para honrar Abraão. Deus está doido para prosperar, para abençoar, para Abraão logo desfrutar das riquezas. Só que Deus olhava para Abraão, estava meio desconcertado ainda, irmão. Porque Deus escolhe. Por que Deus demorou para prosperar Abraão? Abraão não foi próspero do dia para a noite. Deus mandou Abraão sair da terra para a terra e no outro dia ele ficou milionário. Não foi assim. Porque tem gente que acha que aceita Jesus hoje eu vou ser milionário. Não é assim, irmão. Abraão teve um período da vida dele muito longo que ele foi moldado. Ele foi chamado, ele sabe quantos anos de Arão, você lembra? 75 anos. Lá com 100 anos foi ter o filho da promessa, foi ter Isaac. 25 anos se passa e nada de bênção. Deus me chamou, ele podia falar, Deus me mandou largar tudo. Eu estou aqui, já tem 25 anos que eu estou servindo a Deus, até agora eu não vi promessa. Ele podia ter parado, mas ele permaneceu. Por quê? Por que Deus me abençoou antes do tempo? Porque Abraão precisava ser moldado ainda, irmão. Abraão não era perfeito. Quer ver? Quando Abraão sai da terra, ele obedeceu. Deus falou, sai da terra, parentela, abandona os teus parentes e vai quando eu te mandar. O propósito era na vida de quem? Não era dos parentes, era na vida de Abraão. Não era só com Abraão. Deus falou, é através de você, Abraão, que eu vou trazer uma geração nova. É através de você que eu vou prosperar. Era Abraão. Deus mandou ele abandonar parente, não foi? Mas quando ele sai da terra, parentela, quem é que ele leva com ele? O sobrinho Ló. Leva o sobrinho Ló, mais pessoas. Então ali já começou a desobediência. Querendo servir a Deus, desobedecendo. Querendo servir a Deus sem estar no centro da vontade. Ele vai lá, já chama o seu sobrinho Ló, vai com ele. Beleza. Quando Abraão, ele chega numa terra que não tinha nada, veio a dificuldade. Presta atenção, isso que é poderoso. Veio a dificuldade. O que veio? A crise, a fome. A dificuldade, a prova, porque quando você entrega a sua vida para Deus, decide fazer a vontade, aí começa a vir prova para ver se você está na fé mesmo para obedecer a palavra. Quando Abraão está ali no deserto, aí Deus mandou nós ficar nessa terra, viu, Sara? É aqui, vamos fazer a tenda, fez a tenda. Ele olha para um lado, do outro, não tem comida. Acabou a água. A comida que nós trouxe da casa, da terra de Arã, acabou. A água acabou. E agora, Sara? Vamos morrer de fome? Será que Abraão não podia ter feito o que Moisés fez? Orar para Deus mandar do céu? Orar para fazer essa água da água? Podia, tinha que usar fé. O que Abraão fez? Foi desobedecer de novo. Desceu lá no Egito e foi contar mentira. Chegou lá no Egito, falou para o rei que a esposa dele era irmã. Mentiu.
Aquele que mente é do diabo, não é da vontade de Deus. Então Abraão já está errando de novo. Então se a gente for correr e ver tudo o que aconteceu na vida de Abraão, Deus não podia cumprir a promessa nesse tempo. Ele tinha que ser moldado. Depois que ele sai do Egito e tal, tudo acontece, vai esperar o casamento, tudo Deus livra. Lá na frente, Abraão olha para Sara e fala assim: é Sara, Deus falou que nós ia ter um filho, e esse filho ia ser, e a descendência vir dele. Só que até agora nada, você já está velhinho, eu estou velhinho, né? Então não tem como. Vamos ajudar Deus? Vamos ajudar ele? Aí, Sara, então vamos fazer o seguinte: você vai deitar na cama com a minha escrava, você vai ter um filho com ela, o filho dela vai ser o filho da promessa. Que é isso, irmão?